Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre lógica para programação com Java. Nesta aula, vamos trabalhar 5 atividades relacionadas com os conteúdos vistos até então, que foram a declaração de variáveis, de constante e a saída de dados pelo console, trabalhando com variáveis, com a mensagem direto ou concatenando ambas. Esse conteúdo pode parecer muito simples para quem já conhece um pouco mais sobre programação, porém é de extrema importância para quem está iniciando os primeiros passos nesta área. Se esse conteúdo é relevante para você ou você precisa conhecer um pouco mais sobre a sintaxe do Java, te convido a assistir esse vídeo até o final. Aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Para resolver nossas atividades, vamos deixar o nosso código organizado criando um novo pacote referente à aula 2, porém relacionado às atividades. Então, vamos declarar aqui um pacote chamado aula 02, atividades. Dentro deste pacote, eu vou criar uma classe para cada atividade que formos fazer aqui durante a aula. Então, vou criar a primeira classe, atividade 01. Vou marcar aqui o nosso método main e finalizar. Entre estas duas chaves aqui dentro é onde nós vamos fazer toda a resolução das problemáticas que forem surgindo aqui nos nossos códigos, nas atividades que vamos resolver. Então, o que diz aqui a nossa primeira atividade? Crie um programa que mostre no console a seguinte frase: Olá, bem-vindo ao curso de Lógica para Programação. Percebo que esse enunciado é super simples e direto. Ele pede o quê? Para criar uma mensagem, ele já até diz qual a mensagem, e mostrar essa mensagem na tela. Super simples, né? Para resolver, o que nós vamos fazer então? Chamar aqui o nosso systemoutprintln, utilizando aqui o nosso atalho siso CTRL barra de espaço, e aqui dentro, dentro dos parênteses e entre aspas, eu vou colocar a frase que pede na atividade. Então, ele pede para colocar assim: Olá, bem-vindo ao curso de Lógica para Programação. É isso que ele está pedindo ali para nós. Vamos salvar e rodar aqui o programa para ver o que ele vai fazer. E ele apareceu aqui para nós no console. Olá, bem-vindo ao curso de Lógica para Programação. Conseguimos então resolver a nossa primeira atividade. Super simples. Para a atividade 1, nós utilizamos o método println para a resolução. Eu poderia ter usado também o método print. Tirei ali o ln, vou salvar e executar. Ele apresenta também a mensagem para nós. Como eu poderia ter utilizado aqui o printf, vou salvar e executar, ele também traria o mesmo resultado. Então, os 3 métodos funcionam para a atividade 1. Vamos ver agora a nossa segunda atividade. Para isso, eu vou criar uma nova classe chamada de atividade 02, marcar aqui a caixa para a criação do método main. Está aqui a nossa classe para trabalharmos com a nossa segunda atividade. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. Crie uma variável chamada nome e armazene nela seu nome. Após isso, imprima a seguinte mensagem no console: o seu nome é... Coloca a variável nome, Então, ali está até explicando, substituindo o nome pelo valor da variável. Percebam que é super simples o que ele está pedindo. Cada vez que você pegar uma descrição de uma atividade desse tipo, leia com calma, leia umas 2, 3 vezes se for necessário e comece a ler pedaço por pedaço e comece a interpretar o que você precisa fazer na atividade. Vamos ver novamente. Crie uma variável chamada nome. Então, já sabemos que precisamos aqui de uma variável chamada nome. Se essa variável vai guardar um nome, então eu sei que ela vai ser do tipo string. O que mais que tem ali? E ele pede para armazenar nesta variável o seu nome.
Então, aqui após o nome da variável, eu vou atribuir o meu nome, porque é o que está pedindo no enunciado. Então, vou pedir para ele guardar o nome Cláudia. O que ele pede após isso? Ele pede para imprimir uma mensagem no console. Então, eu já sei que eu vou ter que chamar aqui o nosso System.out.println para mostrar uma mensagem. Qual a mensagem que ele quer que mostre aqui no console? O seu nome é... Então, vamos colocar aqui. O seu nome é... E percebam que depois ele coloca entre colchetes a variável nome. Então, aqui ele está pedindo o quê? Que eu não vou colocar diretamente o meu nome aqui dentro. Não é isso que ele quer. Ele quer que você coloque aqui uma concatenação e diga assim, utilize essa mensagem. O seu nome é e juntem com o valor que estiver dentro da variável nome. Então, eu vou concatenar, sinal de mais, e chamo a variável nome. Vamos ver aqui como é que ele vai mostrar para nós no console. Eu vou salvar e executar. Ele mostrou aqui para mim no console, seu nome é Cláudia. Exatamente o que estava pedindo aqui no nosso enunciado. Então, bem importante, leia com calma, leia por partes e entenda o que pede cada partezinha do enunciado. E vá resolvendo em partes, não se desespere e queira sair resolvendo tudo de uma vez só. Fácil, né? Para esta atividade, eu utilizei o método println. Porém, nós poderíamos utilizar apenas o método print. Salvando e executando, ele apresentou o mesmo resultado. Agora, aqui tem uma pequena diferença se nós utilizarmos o printf. Estão lembrados que o printf, a concatenação dele não é com um sinal de mais, mas sim com uma vírgula. Então, eu tenho que colocar aqui qual é a string que eu quero mostrar. Eu tenho que colocar aqui um símbolo que indique que após essa string vai precisar de um valor que está guardado numa variável. Como essa variável é do tipo string, eu vou utilizar o seguinte sinal, %s. Isso tem que ficar aqui dentro das aspas. Após, eu coloco então a concatenação, que é a vírgula, e qual a variável que está com o valor que eu quero que ele substitua esse %s por esta variável aqui. Como esta variável é uma string, por isso que eu utilizei aqui o s. Vamos salvar e executar. Ele apresentou também o mesmo resultado. Vamos criar mais uma classe para a próxima atividade. Então, vamos ter aqui a atividade 3, método main. Perfeito. Vamos ver o que diz a atividade 3. Ela fala o seguinte: crie uma variável chamada idade e armazene nela sua idade. Em seguida, imprima no console a mensagem: sua idade é tantos anos, substituindo idade pelo valor armazenado. Então, percebam que aqui nós temos algo muito semelhante com o enunciado anterior, porém, antes ele pedia para guardar um nome, agora vamos guardar a idade. Então, lendo novamente por partes, crie uma variável chamada idade. Então, sabemos que vamos precisar aqui de uma variável chamada idade. Vimos também lá nas nossas primeiras aulas que quando vamos ter uma variável que vai guardar um valor numérico inteiro, nós usamos o tipo int. Então, int idade, e já vamos colocar aqui um valor para essa idade. Eu vou colocar aqui 18. Perfeito. O que ele pede mais ali no nosso problema? Ele pede, então, para criar a variável chamada idade e armazenar a idade, a sua idade nela. Foi o que fizemos aqui. Em seguida, imprima no console a mensagem: a sua idade é anos, substituindo idade pelo valor armazenado. Então, aqui vamos utilizar um sysout e aqui dentro vamos colocar a mensagem que ele pede ali. Então, ele pede para colocar a sua idade é, daí ele tem ali os colchetes onde ele quer que vamos substituir o valor ali da variável idade pela idade que está armazenado dentro dessa variável.
Como este valor é uma variável, ela não vai aqui direto dentro da string, e sim temos que concatenar fora dessa string. Então aqui vamos chamar a nossa variável idade e vamos concatenar novamente com a palavra anos, que ele quer que apareça a sua idade é o valor anos. Então aqui temos que colocar novamente as aspas, porém se eu deixar dessa forma aqui, ele vai apresentar a idade já grudada com a palavra anos. Vamos então colocar um espaço a mais aqui para deixar mais apresentável no nosso código aqui, a nossa saída, a nossa mensagem. Salvando e executando, a sua idade é 18 anos. Então, como eu falei, se eu não deixasse esse espaço aqui antes da palavra anos, ele ia ficar dessa forma aqui, tudo muito junto, não fica apresentável. Então, dar o espaçamento. Mesma coisa, se eu utilizar aqui apenas o print, salvar e executar, ele vai mostrar a mesma mensagem para nós. E se formos utilizar o printf, temos que tomar o cuidado que, como vamos precisar usar esta variável aqui, esta variável vai ter que estar aqui dentro das aspas. Então, nós vamos usar o sinal, o símbolo de percentual. E o que significa, o que eu vou substituir para que o Java entenda que essa formatação é para um valor inteiro. Um valor inteiro vai ser representado pela letra D de decimal. Aqui também tem mais uma sutil diferença entre a utilização do print, o println e o printf. O restante da nossa frase não vai aqui separado. Ele vai aqui dentro. Então, eu vou colocar este anos, logo ali após o nosso símbolo que identifica ali que nós queremos inserir aqui um inteiro e depois o restante da frase. E aqui, como a gente já viu, ele não concatena com mais, porém com o sinal, com o símbolo ali da vírgula, né? O nosso sinal de vírgula. Vamos salvar e executar. Apresentou então para nós a mensagem também formatada, tudo certinho como nós precisávamos. Vamos aproveitar este exemplo e mostrar o que acontece se aqui no printf, ao invés de utilizar a vírgula, eu utilizar como concatenação o sinal de mais. Vou salvar e executar. O Java lançou aqui uma exceção de ele reclamando ali que a formatação do argumento não está correta. Então, percebam que se colocarmos alguma coisa que não condiz com a sintaxe do Java, ele vai apresentar algum erro ou vai mostrar já para nós uma exceção. Então, neste caso aqui, não podemos usar mais, e sim o símbolo, né, o sinal da vírgula. Então, salvando aqui, executando de novo. Perfeito, conseguimos arrumar aqui. Vamos agora para a nossa próxima atividade. Atividade, então, 4. Vou criar uma nova classe. Atividade 04, nosso método main. Vamos ler agora o enunciado desta atividade. Crie uma variável chamada nome e armazene nela o seu nome, e outra variável chamada idade e armazene nela sua idade. Em seguida, imprima no console a mensagem o seu nome é, substituindo o nome pelo valor da variável. E na linha seguinte, imprima a mensagem a sua idade é anos, substituindo idade pelo valor armazenado. Agora aqui nós vamos trabalhar uma junção do que já vimos até então. Antes nós criamos uma atividade onde tinha uma variável nome e uma outra atividade com a variável idade. Agora vamos juntar essas duas variáveis aqui. Vamos declarar, então, essas variáveis. Vamos ler novamente o enunciado e vamos fazer passo a passo para não complicar aí a vida de vocês. Então, crie uma variável chamada nome. Vamos criar aqui a nossa variável nome. Já vimos que, como vai armazenar um nome, ela é uma string. Lembrando que string é com S maiúsculo, não pode ser minúsculo. Se for minúsculo, a IDE já vai acusar um erro. Então, aqui, string com S maiúsculo.
Vamos atribuir, ele pede para atribuir o seu nome, vou colocar aqui um nome fictício, Ana. O que ele pede depois para nós? E outra variável chamada idade e armazene nela a sua idade. Então, vamos ter uma variável do tipo idade. Já vimos que idade vai guardar um valor do tipo inteiro, então o tipo aqui vai ser int, e ele pede para armazenar a sua idade aqui dentro. Vou colocar aqui o valor 20. Feito isso, o que mais pede ali na nossa atividade? Em seguida, imprima no console a mensagem. O seu nome é, substituindo o nome pelo valor da variável. Paramos aqui, vamos resolver primeiro essa parte aqui. Então, vamos lá. O nosso System Out Print LN, e o que ele pede ali de mensagem? O seu nome é, e ele pede para colocar ali, fazer a substituição da nossa variável. Então, vamos concatenar com a nossa variável nome. E o que ele pede mais ali para nós? E na linha seguinte, imprima a mensagem. A sua idade é anos. Então, substituindo ali a variável pelo valor armazenado novamente. Então, vamos lá. Sysout. A sua idade é. Vamos concatenar com a variável idade e depois complementar com a string ainda anos, né? Que ele pede ali. Então, como tem uma variável dentro dessa string que ele está pedindo para que passamos aqui para o console, temos que fazer essa concatenação. É uma variável, no caso uma string, né? Uma string pré-definida, a variável idade, depois o restante da string. Vamos testar agora aqui, salvar e testar para ver como é que o sistema se comporta. Seu nome é Ana, sua idade é 20 anos. Agora aqui nós temos que tomar um cuidado. Se eu utilizasse aqui apenas o print, né, vamos colocar nas duas linhas aqui, somente o print, olha o que vai acontecer. Ele vai mostrar tudo numa única linha. E o sistema, né, no caso aqui o enunciado, a atividade, não pedia isso. Ele não queria que fosse tudo numa linha só, ele queria uma quebra de linha. Eu poderia estar colocando aqui o barra invertida N, que ele simboliza uma quebra de linha. Isso aqui já iria resolver o nosso problema, já iria funcionar. Ou utilizar o print LN como estávamos utilizando. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, eu poderia colocar toda essa mensagem, essas duas linhas de código aqui, em uma única linha de código. Como? Eu posso pegar toda esta mensagem aqui, vou copiar ela e vou concatenar nesta parte aqui de cima. Vou comentar esta linha aqui para ele não executar ela. A única coisa é que aqui eu preciso fazer uma quebra de linha, porque eu estou pedindo apenas dentro de um print ele mostrar o nome, daí ele vai pular a linha e vai mostrar a idade, pegando a idade, e ali a palavra anos ao final. Executando, funcionou, não deu problema algum. Então, assim, depois que você aprende a trabalhar com esses métodos, você pode fazendo as variações que você achar necessário, que você gostar, que você se sentir mais confortável em trabalhar. Eu sou sincera em dizer que inicialmente, início de carreira, quando eu comecei a aprender a programação, eu trabalhava desta forma aqui, colocando então tudo dentro de duas linhas de código. Não é errado, porém, quanto mais você vai praticando, mais você vai se sentindo confortável em saber o que você vai usar para trabalhar. Então, eu sempre trabalhava dessa forma aqui, com print LN, duas linhas, perfeito. Até que eu fui pegando confiança no sistema, a forma de escrever o código, e fui trabalhando daí com as quebras de linha, fui vendo qual a melhor forma de trabalhar. Agora, imagine que eu quero pegar e fazer isso aqui, então, com o nosso printf. Não fizemos aqui o exemplo ainda utilizando o printf. Como ficaria essa mensagem aqui, essa atividade utilizando o printf? Mesma coisa. Temos aqui a nossa mensagem. Aqui dentro eu tenho que colocar o símbolo que vai dizer que eu quero colocar uma string, então é o percentual %S. E aqui eu vou trocar o mais pela vírgula. Aqui embaixo a mesma coisa. A idade, ela vai ser o quê? Percentual %D, porque
se trata de um inteiro, aqui eu vou ter que mudar então para vírgula e não mais o sinal de mais. E aquele anos, né, a palavra anos, escrever aqui e tirar daqui do final. Aqui temos uma outra curiosidade que vale a pena também, opa, aqui tem que mudar para printf, né? Mais um ponto de atenção aqui. O printf, ele não faz quebra de linha, né? Como a gente tem no println, que ele quebra a linha, o printf não faz isso. Se eu precisar de uma quebra de linha, eu vou ter que forçar isso através do barra invertida N, para não ter nenhum problema. Vamos salvar e executar para ver como é que ficou. Beleza, perfeito, funcionou. Porém, eu também posso colocar toda essa problemática aqui, vamos dizer assim, toda esta frase, numa única string. Eu poderia tirar tudo isso aqui e colocar aqui em cima nessa linha aqui. Posso apagar essa linha aqui. Agora vamos só tomar cuidado com a utilização do printf. Vamos ver se a nossa estrutura está correta. O seu nome vou utilizar uma string. Imagine que essa frase agora, essa frase seguinte, a sua idade eu quero que ele vá para a próxima linha. Então, eu uso percentual N ou barra invertida N, vai funcionar também. E aqui, então, eu tenho o meu percentual D, a palavra anos, perfeito. Porém, aqui eu tenho que tomar cuidado que após a vírgula eu tenho que dizer quem são as strings que eu quero que apareçam. E elas têm que estar na ordem que está a nossa frase aqui. Então, primeiramente, eu tenho esse percentual S, que é a minha string nome, e depois, esse aqui é só para um saldo de linha, né? E depois eu vou ter esse percentual D, que vai ser para a idade. Então, eu vou colocar vírgula aqui e idade na sequência. Vou salvar e executar. O mesmo efeito, o mesmo resultado. Então, agora você pode praticar essas atividades aqui e ver com qual que você se identifica mais, qual que se torna mais fácil para você estar trabalhando nesse momento que você está iniciando no aprendizado sobre lógica de programação. Vamos criar agora mais uma classe para o nosso último exercício, a nossa última atividade. Atividade... Opa, não pegou o 05 aqui, atividade 05, método main, está aqui. Temos aqui então a nossa classe, só vamos apagar esta linha e vamos dar uma olhada no que diz o nosso enunciado. Crie duas variáveis. Percebam que aqui também vamos trabalhar como na atividade anterior com duas variáveis. Uma chamada produto para armazenar o nome de um produto, exemplo, uma camiseta, e outra chamada preço para armazenar o preço desse produto. Aqui ele bota um exemplo como R$ 29,90. Em seguida, imprima no console a mensagem. O produto, o nome desse produto, custa e o valor dele, substituindo produto e preço pelos valores armazenados nas variáveis. Um pouco extenso esse enunciado, mas vamos agora entender ele, vamos lendo ele parte a parte. É assim que você tem que fazer para resolver as suas atividades. Então vamos lá. Crie duas variáveis. Uma chamada produto. Então sabemos que vamos ter aqui uma variável chamada produto. Se é produto, ela vai receber o nome de um produto. Então ela é do tipo string. E ele pede então para armazenar o nome de um produto ali dentro. Então sabemos que vamos ter que dar um nome para este produto aqui. Ali ele deu um exemplo de camiseta. Eu vou colocar bermuda, para não dizer que eu estou copiando do que estava ali no enunciado. Depois, o que ele pede mais? E outra, no caso, outra variável, chamada preço, para armazenar o preço desse produto. Então, eu tenho que criar uma variável chamada preço. Agora aqui, vamos pensar um pouquinho. O preço, ele até mostra um exemplo ali de um valor de R$ 29,90. Então, vimos que tem ali um ponto, ou poderia ser a nossa vírgula. Então, tem casas decimais. Já vimos lá nas nossas primeiras aulas que falamos de tipos de variáveis. A variável que vai guardar um valor com casa decimal vai ser o double.
Então, esse meu preço vai ser uma variável do tipo double. Lembrando aqui que preço eu não coloquei o cedilha. E ele pede para colocarmos um valor aqui. Eu vou colocar um valor de 140,70, por exemplo. Aqui, quando escrevemos, quando atribuímos um valor a um double, se eu colocar aqui uma vírgula no lugar do ponto, ele vai dar erro, ele não vai entender que essa vírgula se refere a um decimal. Aqui dentro, na escrita do código, tem que ser colocado com ponto. Então, aqui eu já declarei os valores para o meu produto e para o preço e o que mais que ele pede aqui na atividade. Em seguida, imprima no console a mensagem. O produto, colocando ali o nome do produto, custa, com sinal ali do real, e o preço dele. Então, ali até ele comenta ali, né, substituindo produto e preço pelos valores armazenados nas variáveis. A gente estaria enganando o programa se escrevêssemos a frase já colocando a palavra bermuda, o valor, tudo dentro dela. Nós temos as variáveis para fazer esse manuseio dos nossos dados, então vamos trabalhar com elas. Vamos começar aqui com o nosso SISO, né, o nosso System Out Print LN. Vamos colocar a mensagem ali. O produto. Aqui ele pede para concatenar com a minha variável produto. Daí eu vou concatenar com custa R cifrão. Então, aqui vai ter mais uma string. Eu vou dar um espaço para não ficar tudo junto, né? Custa R cifrão. Esse espaço que eu coloquei aqui, ó, com o tempo vocês vão se acostumar que se eu tenho aqui, comecei a escrever alguma frase e ela vai ter um complemento, a gente precisa de um espaço para não ficar tudo grudado. No começo vai ser muito normal você deixar dessa forma, na hora que executar vai ver que precisa do espaço e vai arrumar depois. Como eu já faço isso há mais tempo, eu já estou acostumada que tem que colocar esse espaçamento aqui, tá? Então é bem natural que com o tempo você vai pegando essas manhas também. E ele pede ali então, depois ali do que custa, tem o nosso R de real cifrão, o preço desse produto. Então concatenar aqui com o nosso preço. Perfeito. Vamos ver aqui como é que ficou esta mensagem. Então, ele ficou ali, ó, o produto bermuda custa 140,7. Porém, não ficou uma formatação legal. Para esse caso, o ideal seria trabalhar com printf. Nós poderíamos utilizar aqui o próprio print, né, ou deixar o println mesmo, porém você viu ali que a saída dele não ficou bonita. Então, quando trabalhamos com casas decimais, com valores decimais, vamos trabalhar sempre com o printf, que ele ajuda na formatação. O que eu tenho que fazer agora aqui de diferente? Eu tenho aqui o produto, eu vou ter que concatenar não, vou ter que dizer aqui qual que vai ser o tipo da minha variável que eu vou buscar. Produto é uma string, então, percentual S. O que eu preciso depois? Até vou tirar esse produto daqui. Eu vou precisar depois que ele coloque ali, né? O produto tal custa tantos reais. Então, aqui, depois do cifrão, eu vou colocar percentual F, que significa float, que ele vai ser utilizado tanto para float quanto para double. No nosso caso, nós estamos trabalhando com double. E aqui, entre o percentual e o F, eu vou dizer quantas casas decimais eu quero. Então, eu utilizo ponto 2. Para dizer que eu quero ali uma vírgula e 2 casas decimais. Aqui, então, eu tenho o meu produto, então, antes de preço, lembrando que aqui eu tenho que alterar para vírgula, né? E antes de preço aqui, eu vou colocar a minha variável produto, vírgula, preço. Então, eu tenho aqui o produto, o símbolo que vai dizer que eu vou pegar um valor do tipo string, custa, aqui a formatação para o meu preço, utilizando, então, o percentual F, que diz que eu estou trabalhando com um double, e esse ponto 2, que eu estou dizendo, coloque uma vírgula com 2 casas decimais. Vamos ver aqui agora como ficou a nossa saída dos dados. Agora sim, ficou bem mais apresentável. O produto bermuda custa 140,70 centavos. Ficou bem mais bonito assim, não ficou? Então, o que você achou dessas atividades? Comenta aí, coloca nos comentários ali se você achou difícil, se conseguiu fazer, se estava fácil demais. Se achou fácil demais, vamos criar novos desafios aí para vocês então. Se você gostou dessa aula,
Curte aí o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para apoiar, para que possamos construir cada vez mais conteúdos para te ajudar e compartilhe com os amigos. Até a próxima aula!